24 graus no deserto, né? Ar-condicionado natural, era rocha brotando água, era chovendo KFC. Essa aqui veio agora na hora, viu? Os codornizes, né? As avezinhas lá. E esse povo, sabe por que não entrou na terra prometida? Por um pecado, que o Números lá, no livro de Números vai falar, incredulidade. Olha, que absurdo! Se teve um povo que mais viu milagre na história da humanidade, esse povo chama-se povo de Israel. Mas ninguém na história não viu mais milagre do que esse povo. Ninguém. E esse povo foi incrédulo. Eu chego à conclusão que milagre não alimenta a fé de ninguém. E quem vive por milagre é porque não tem fé. Duvida de Deus e pede sinal toda hora. Sinal toda hora. Lembra do... Oh, meu pai, qual é o nome do cidadão lá? O que lutou com o anjo, não. O outro lá. Meu Deus. Juízo lá, no Juízo 6, irmão. Lembro de tudo, mesmo do nome do camarada. Gideão. Lembro de tudo, né? Fala até a família, os pais, mesmo do nome. Gideão, isso. Deus aparece para ele no capítulo 6, não é isso? De Juízo, me faz memória. Através de um anjo. Aliás, o anjo aparece, né, enviado por Deus, assim, Deus é contigo, varão valoroso, aquela coisa toda e tal. Vai nessa tua força, livrar Israel das mãos midianitas e tal. Como Deus é conosco, aquela coisa toda. Não, mas Deus é contigo. Deus que mandou o anjo. Tá bom, Deus é comigo, bora lá. Aí vai. Aí diz, Senhor, se o Senhor é comigo mesmo, vamos fazer o seguinte, fazer uma prova aqui. Sinal, né? Sinal, a gente precisa de sinal. Colocou um velo de lãzinha lá, disse assim, se o Senhor é comigo mesmo. Quando amanhecer o dia, toda essa relva, esse gramado aqui, vai estar com orvalho, o velo de lã vai estar seco. É esse sinal que ele pediu a Deus. O que vai aconteceu? Deus disse, estou contigo. Se o Senhor é comigo mesmo. 2 sinais é pouco, né? O anjo falando e o velo lá é pouco. Então vamos inverter o negócio? Então na outra manhã, o velo tem que estar encharcado e enche uma taçazinha assim e toda a relva seca. Aí no outro dia, acontece igual. Esse é o homem que vive por sinais e não acredita no caráter de Deus, na palavra de Deus. Nós temos, irmãos, um bocado de crente imaturo, assim, que se Deus não mostrar, se Deus não fizer, se Deus não provar que ama, ele não acredita, porque ele não acredita na palavra de Deus e nem no caráter de Deus. Deus tem que provar toda hora, tem que mostrar toda hora, entendeu? E Deus não é assim, não. E vai criando um filho mimado. Deus quer criar a gente para a vida, né? É por isso que nós temos muitas vezes cristãos aí que não aguentam, irmãos, as dificuldades da vida. E aí vivem numa infantilidade achando que Deus vai fazer tudo. Espera sempre o milagre. O milagre que eu espero na minha vida é Deus me sustentar quando não tem milagre. A fé que eu quero não é só a fé que move montanhas, é a fé que me dá força para escalar essas montanhas. Eu acho que essa fé é até mais virtuosa, né? Essa fé que é dos heróis da fé, do capítulo 11. É que a gente pega os heróis da fé do capítulo 11, vamos ver aqui, onde é? Capítulo 11 de Hebreus, né? Hebreus. Capítulo 11 de Hebreus, nós chamamos de galeria dos heróis da fé. Está saindo o esboço aí da pregação do domingo, é isso? Então vamos lá, capítulo 11 de Hebreus. No começo da aula eu falei para ele presentear com o livro Heróis da Fé, mas está falando de Heróis da Fé. Isso. Eu estou falando disso, não, eu estou falando que não é veio do carro. Eu estou falando que não é veio do carro e eu estava falando desse capítulo aí, do Hebreus 11, né? Hebreus 11, aí ele está aí com essa conversa. Mas esses heróis da fé eu prefiro do que aqueles 21 lá. Do que é do livro, são 21 biografias. Eu prefiro, sabe por quê? Aqueles heróis da fé lá só tem os pontos positivos, as conquistas. Então aquilo lá não é de todo virtuoso nem verdade. Ali só está o triunfo daqueles homens. A Bíblia conta a derrota desses homens, que também são heróis da fé. E nas derrotas, inclusive, não é que o livro é excelente, leia. Eu li umas 3 vezes, comprei 2 livros, emprestei, não devolveram, mas eu recomendo esse livro. Então, amados, aqui está, de fato, esses heróis. E os heróis não são aqueles que sempre vencem na perspectiva nossa de vitória. Porque a gente lê sempre, né, de todos eles, inclusive Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, e Jefté, e todo esse povo aí. Só que a partir do verso de número 34, irmãos, 33, vamos a partir do 33...
Aliás, tem 34 mesmo, né? Que aqui encerra. Esse capítulo 11, ele tem duas divisões. São dois pelotões. Pelotões fala? Pelotões? Pelotão? Pelotões no plural é isso, pelotões, né? Ficou estranho, agora não é isso aí. Sabe, no exército, né, irmão? Tem dois blocos, então tem dois grupos. Então, o primeiro grupo encerra a partir do verso 34, que é esses que venceram mesmo, apagaram a força do fogo, fecharam a boca dos leões, e não renunciaram a um bocado de coisa, e as mulheres pariram sem serem, né, propícias a isso. Então, assim, venceram positivamente sobre tudo e sobre todos. Tá, esse é o primeiro povo. Verso 34, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, na fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram fugir dos exércitos estranhos. Tá bom. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Olha só, as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados. O negócio agora começa a mudar de tom. Uns foram livres da fornalha, do leão, tudo mais. Agora já está começando aqui esse autor a mostrar um outro aspecto da fé. Olha só, outros heróis que não são menos. Veja bem, eu acho até que são mais. E onde eu parei, Jesus? Tá. Uns foram torturados, vocês estão acompanhando aí? Leitura? Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, mas alcançaram uma melhor ressurreição. Para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros, olha só, experimentaram escárnios, açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, hein? Não é porque não tinha fé, não é porque não dava dízimo, não é não. Vamos lá, mas para não causar alvoroço na vida de ninguém. E eu não estou falando para não fazer nada disso, hein? Estou ensinando isso? Ou não, né? Eu só não estou dizendo que muitas vezes, aliás, eu estou dizendo que muitas vezes, algumas pessoas, para falar que o outro está sofrendo, e isso é sofrimento porque não ora, porque não vai na igreja, porque não lê Bíblia, porque não contribui, porque não faz isso, não, amados. Eu falei, se for viver pela sua obediência para ter mérito de Deus, para ter mérito e ter bênção de Deus, aí a gente está perdido. Não é com a barganha que a gente lida com Deus, não. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montanhas e pelas covas cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Continuo com a conversa. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que é esse povo todo. Isso aqui é a nuvem de testemunha. Olha só. Essa nuvem de testemunha. Deixemos todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus, no trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos, ainda não resistis até o sangue, combatendo contra o pecado, vocês não foram mártires ainda, e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não despreze a correção do Senhor, não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, açoita a todo aquele que tem por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho a quem o pai não corrija? Olha só, amados, o que o autor está ensinando para esses irmãos que estavam sendo perseguidos. Vocês estão sendo perseguidos porque Deus tem vocês por filhos. Isso é a vida dos homens e mulheres de Deus em toda a história. Vamos para um segundo texto aqui, 2 aos Coríntios. Eu estou querendo ver Bíblia hoje, hein? 2 aos Coríntios. 2 aos Coríntios. Só para entender, amados, que a vida nossa, do servo de Deus é essa. Não tem como escapar. Não tem atalho, não tem caminho diferente do que esse. Capítulo de número 2 aos Coríntios, tá? Capítulo de número 11, verso de número 16, amados. Em diante, deixa eu ver se eu consigo ler esse trem aqui. 2 aos Coríntios, capítulo de número 11, verso 16. Só para a gente entender o sofrimento de um homem, de uma mulher, de um discípulo e discípula de Cristo. Só para a gente entender. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato ou então recebei-me como insensato.
para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Paulo estava até saindo aqui da sanidade. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerai os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como nós fôssemos fracos. Mais do que qualquer tem ousadia, como insensatez falo, também tem ousadia. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. Se é para dar carteirada, vamos dar carteirada direito. São ministros de Cristo? Ah, tá. Falam como fora de mim. E ainda mais em trabalhos. Aí ele vai dar a credencial dele aqui. É ministro de Cristo? É servo de Cristo? Então a carteirada de um servo de Cristo é serviço, sofrimento, perseguição, luta, desespero, angústia, desamparo, açoite no lombo, vara na cabeça. É o que ele vai relatar aqui com outras palavras, que é a minha versão diferente da de Paulo. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite, um dia, passei no abismo, um homem, como diz o jovem Zica. Em viagens, muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome, em sede. Passou fome, hein? Ah, Jesus. Passou fome. Sabe por que eu dei uma pausa aqui? Porque tem um desavisado que pega lá no Salmo, Davi dizendo: sou velho, já fui moço, nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigada. Então, será que a gente está compreendendo aquele negócio certo? Porque aqui Paulo, como homem de Deus, será que não era justo? Calma aí que daqui outro dia a gente conversa sobre isso. Em trabalho, fadiga, em vigília, muitas vezes, em fome, em sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidar de todas as igrejas. Mas cuidar de igreja não pode ser o que é fácil. Quem enfraquece que eu também não enfraqueça, quem se escandalize que eu também não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que o governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para que me prenderem, e fui descido num cesto por uma janela na muralha, assim escapei das suas mãos. Aqui está a credencial de um homem e uma mulher de Deus, ministro de Cristo. Está aqui, irmãos. Então Abraão, desde Abraão, nós fomos chamados para isso, para andar pela fé. Então a fé não é orar a Deus para que solucione todos os problemas da nossa vida. A fé é conviver muitas vezes com problemas da vida e mesmo assim ser uma pessoa não amargurada, não rancorosa, não abandonar o Evangelho. Fé é alegria na alma, apesar dos pesares e apesar das lutas internas e externas. Paulo disse em 2 Coríntios, mais para frente aqui, capítulo 12, para não fadigar vocês, não precisa nem virar folha, é só olhar de banda. Paulo vai falar sobre uma ocasião que ele recebeu de Deus assim excelentes revelações, mas ao mesmo tempo que Deus lhe deu esse privilégio de ter tantas coisas fantásticas, gloriosas, que ele mesmo diz, coisas que nem o homem é permitido dizer, coisas inefáveis, indizíveis. Deus lhe dá para preservar para a eternidade um espinho na carne. Esse espinho na carne nós não sabemos ao certo o que é, né? Tem conjecturas aí. Uma coisa eu sei, a Bíblia deixa claro, é um agente de Satanás que afligia Paulo. Isso é literal, irmãos. Afligia Paulo na cabeça do cristão no Brasil, principalmente pentecostal. Isso é impensável. Era uma doença, no caso, por ele, por essa... Não se sabe, amado, o que é exatamente.
Mas por essa expressão de dizer que era um espinho na carne. Sim, aí. Sem ter essa visão. Aí eu entendo que era alguma dificuldade física. Se era doença, não sei. É por isso que eu digo, tem pensamentos, né? Alguns dizem assim, é possível que seja sequela que Deus deixou daquele encontro lá no caminho de Damasco, que ele ficou cego e depois foi recobrada a vista. E ele dizem aos Gálatas que se fosse possível, eles amavam tanto a Paulo, os Gálatas, se possível fosse, eles arrancariam os olhos dele e dariam para Paulo. Talvez Paulo tivesse, mas são assim, opiniões meio vagas. A questão é fato, o espinho é na carne, se é na carne é no corpo. Se é no corpo é alguma dificuldade física. Qual? Onde? Não sei. Sim. Não, mas aqui já é figurado essa questão. Não é que o demônio vinha dar umas bolachas. Não. Mas é uma aflição. Uma aflição uma aflição espiritual causada por um agente de Satanás. O texto é claro dizer isso. Né? Então, olha só para a gente entender essa mentalidade que muitas vezes paira nos evangélicos no Brasil, de que se o crente é fiel, ele não vai sofrer nada. Amados, aí até queda sofre. Então, alguns falam misericórdia. Então, só para a gente entender, amados, eu estou falando de uma realidade de vida, que eu acredito que é o que Deus quer nos preparar. Não para uma vida ilusória, de igrejinha, sabe, meu? Uma vida onde a gente quer se safar de tudo quanto é problema na vida. E quem quer se safar de tudo, vira um safado, espiritualmente falando. É a palavra, né? Safado é aquele que se safa, quer se safar sempre. Não é palavrão não, pode ficar tranquilo, tá? Gravaram inclusive para todo o Brasil. Então, amados, a gente precisa entender. Paulo aqui, ele ora a Deus 3 vezes, fez campanha, 3 sexta-feira no monte. Eu nem estou falando como fazer isso, né? Eu só estou dizendo aqui que ele orou insistentemente 3 vezes. Senhor, tira de mim esse trem aqui, sofrimento, essa angústia. É o cão, é o Satanás, é o demônio, tira de mim. Senhor. Deus disse, não, vou tirar. Não. Já pensou a gente ouvir de Deus assim, depois de campanha, depois de dedicar a vida a Deus, depois de ministério cumprido, ganhando almas, perdendo um monte de coisa, renunciando um monte de coisa, e a gente orar a Deus, Senhor, esse sofrimento aqui que é um demônio, Senhor, identifiquei, discernimento já veio aqui, é um demônio, Senhor, né, que eu tentei em nome de Jesus expulsar, não saiu, fiz campanha, não foi embora, o Senhor não pode diretamente fazer isso? Eu disse, não, vou deixar você com essa dificuldade o resto da tua vida, porque a minha graça te basta. E Paulo disse, entendi, Senhor, que na minha fraqueza eu estou forte, eu sou forte. Entendi. Então Deus muitas vezes deixa, irmão, dificuldades na nossa vida, e o próprio Deus faz isso, proporciona isso, para que a gente se mantenha humilde, para que a gente entenda que a graça de Deus é melhor do que a solução dos nossos problemas, do que a cura da enfermidade, do que o emprego melhor que a gente deseja, do que a solução dessa diversidade que a gente vive. Melhor do que a bênção de Deus é a graça de Deus, que é o recurso, a capacidade, a presença, o amor derramado, a virtude de Deus na nossa vida, nos mantendo apesar de todas as lutas na vida. Soldado ferido, mas na batalha, irmão. Não é? Se os pentecostais tivessem vindo, não é possível, com a presença de Deus aqui, vocês nessa geladeira terrível. Os pentecostais não vieram hoje. Já falou aí a Ave Maria. Eu não falei nada, tu dizes, eu falei. Tem prova aqui, não tem nada gravado esse negócio, da minha boca não sei isso não. Queridos, então, o Abraão foi o homem que Deus chamou. Chamou para quê? Para viver. E viver pela fé. Agora que é 9 horas. Não, já está acabando, eu tenho mais 4 minutos, querido. Não, está 9 horas. Não, teu relógio está atrasado. Relógio que atrasa não adianta, né? Está errado, senhor. Então vamos lá. Vou dar aqui vou tentar dar a conclusão aqui, o fechamento desse tópico. Então, Abraão é o homem que Deus chamou para andar pela fé. E andar pela fé é andar com Deus. E andar com Deus é mesmo não entendendo, irmãos, todos os meandros, tudo que acontece na nossa história, os detalhes, mas é confiar que existe um Deus na eternidade que cuida da nossa história, cuida da nossa vida, e que no final de todas as coisas, é a eternidade, não é aqui. Vou contar para vocês uma ilustração e a gente encerra a aula, tá bom? Um casal de missionários
Eles serviram no campo missionário em torno de 37 a 38 anos. Vieram velhinhos, foram jovens, vieram velhinhos. E plantaram igreja, ganharam muitas almas, aquela coisa toda. Eles vieram. Imaginaram, nossa igreja vai nos receber. Vieram de navio, vai nos receber. É uma festa, né? Porque nós dedicamos a nossa vida com alegria. Então, estamos voltando para casa, o homem dizia para sua companheira. E voltaram, chegaram assim ao cais, viram assim uma festa, uma multidão assim lá embaixo, naviozão, 3 andares e tal, eles estavam lá no último, né? Então, aquela festa. E até eles descerem e tal, demorou. Milhares e milhares de pessoas no navio. Quando chega lá, até o povo, tinha ninguém, só a sujeira dos balões, das fitas e tudo assim. Ele falou assim, não era para nós aquela recepção. Eles descobriram que tinha uma pessoa lá importante no navio. Não era. Ele foi frustrado para casa. Foi murmurando até umas horas. E chegando em casa, disse para a esposa, é assim que tratam a gente, né? É assim que esse povo nos recebe. A gente chegando em casa, ingratos, fizemos tudo por amor, sofremos o que sofremos, dedicamos a nossa vida, e é assim que eles nos recebem quando a gente chega em casa. E ele falou para a esposa, vou sair, vou dar uma volta. Você não vem comigo? Ela falou, não, vou falar com Deus. Fala você que eu vou andar. Ele foi. Andou, voltou. E disse, e aí, você falou com esse Deus já? Ela disse, falei. E o que ele disse então para você? Ele disse que nós não chegamos em casa. Cadê os pentecostais? Não, amados, não é aqui. Nosso lar não é aqui. Nossa casa não é aqui. Fomos chamados como Abraão, como peregrinos, como andantes, como hebreus, como nômades. A gente vai ver depois aqui, em Isaac, andando de tenda em tenda, cavando poço. A gente vai ver ano que vem, se Deus quiser. Se Ele não nos chamar para casa verdadeira, nossa casa e nosso destino, que é a eternidade com Ele. Então, amado, sofrimento faz parte da vida e da vida cristã muito mais. Vou cantar, eu estou animado que eu vou cantar. E eu preciso estar muito animado para cantar. Mas agora, preste atenção nessa letra. A maioria de nós veio da Assembleia de Deus e igrejas pentecostais, nós lembramos sobre o hino da água, escrito por Vida Frieden. Esqueci o nome da mulher. Os missionários lá que fundaram a Assembleia de Deus, né? Gunnar Wingren e Daniel Beck. Gunnar Wingren, então é Frida Wingren, isso. Frida Wingren, que é a esposa do Gunnar Wingren. E ela escreveu um hino da água que diz assim, bem-aventurado. Presta atenção na letra. Bem-aventurado o que confia no Senhor como fez Abraão. Ele cria ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente os caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo os seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder no céu. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Aleluia seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. É isso, amados, que o Espírito Santo quer nos ensinar nesta noite, com essa aula simples, com essa conversa. É que nós fomos chamados como peregrinos, como aqueles que andam pela fé e não por vista, aqueles que não experimentam muitas vezes o livramento e a solução dos nossos problemas, e que vamos viver com dificuldades o resto da vida, mas temos que lembrar, nosso destino não é aqui, queridos. Arrebatamento deve ser ainda um tópico das pregações que nós estamos deixando nos púlpitos das nossas igrejas. A eternidade deve ser e continua sendo um tema bíblico. E, amados, quem não tem esperança do céu e da eternidade vive muito mal aqui, com muita dificuldade. Eu espero em Deus que o Espírito Santo plante essa semente no nosso coração
que a gente vive na expectativa, não, na perspectiva do arrebatamento, da eternidade, e que a nossa alma possa falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus.